A palavra do Senhor, que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 23 e 24, que nos diz assim: se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Nós vemos a palavra do Senhor aqui, aonde Deus, Ele tem demonstrado ao homem que nós fomos feitos para andar e caminhar juntamente com Ele. Para isso que nós fomos chamados. Só que nós vemos aqui Deus, Ele observando o coração do homem e vendo que sempre o homem, ele tem procurado andar segundo o propósito do seu coração, sendo que o coração do homem, a própria palavra de Deus nos diz que o nosso coração ele é enganoso. E aqui nós vemos o Senhor decretando uma sentença para aqueles que desobedecem a sua palavra, ele dizendo que se a pessoa ela se levantar e andar contrariamente, diz assim: e se ainda com essas coisas não fores restaurado por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Nos nossos dias, tudo aquilo que o homem tem passado, tem sido afligido, tem passado por situações difíceis, a nossa geração tem dito que tem sido mais Satanás. Que Satanás ele tem ferido, ele tem atacado. Sim, nós vivemos uma época onde nós temos muita ação demoníaca agindo no nosso meio. Porque muitas das vezes o homem ele começa a pecar é porque ele se distancia de Deus. E se ele se distancia de Deus, ele fica propício a ser levado pelo engano e começar a andar segundo o propósito que o inimigo coloca no seu coração. Mas quando o homem começa a sofrer as consequências dos seus pecados, que ele começa a ser ferido, que ele começa a ser açoitado, na maioria das vezes a pessoa não reconhece que é o próprio Deus que começa a pelejar contra esta pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor, que as próprias mãos do Senhor, ela fere e ela também cura. Ele lança na sepultura e também tira da sepultura. Se nós analisarmos esta palavra, nós veremos um Deus que ele é tão poderoso para agir na vida do homem, que se o homem compreendesse a situação do poder deste Deus, que ele é tão grande em amor, tão grande em misericórdia, mas ele é um fogo consumidor, o homem ele iria refletir mais nas suas atitudes e procuraria andar nos mandamentos do Senhor. Porque nos nossos dias, o que está faltando? Está faltando temor do Senhor. Está faltando andar em obediência.
Muitos se dizem cristãos, muitos se dizem seguidores de Cristo, mas têm andado segundo o propósito de seu coração. Não têm obedecido a palavra do Senhor e é onde têm sofrido as consequências, aonde as calamidades vêm e a pessoa não compreende que é o Senhor combatendo contra ele. Porque se nós analisarmos quando Adão e Eva pecaram, e Adão teve medo e se escondeu, na viração do dia, Deus vai visitar os dois no jardim do Éden. E quando Deus ele pergunta onde estás, e Adão fala assim, eu ouvi a tua voz e temi e me escondi, Deus faz uma pergunta para ele, você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Não que Deus não soubesse, porque Deus ele está com seus olhos de fogo sobre toda a terra. Mas ele queria uma confissão, que viesse o homem confessar o seu pecado e ao mesmo tempo se arrepender na presença de Deus. Mas isso não aconteceu. E Deus, vendo que isso não acontecia, ele pegou e disse para Adão, maldita é a terra por causa de vós. Por causa de vós a terra produzirá espinhos e cardos. E muitas das vezes nós não temos dado atenção a esta palavra. Porque Jeremias, ele chega mais tarde e fala assim, do que se queixa o homem. O homem tem que se queixar dos seus próprios pecados. Ou seja, as atitudes muitas das vezes que nós tomamos sem direção de Deus, nos leva a consequências drásticas, aonde o próprio Deus começa a pelejar, aonde o próprio Deus começa a ferir, aonde o próprio Deus ele começa a fazer com que o homem venha reconhecer que ele tem errado na sua presença. E é onde, se o homem não reconhecer que tem andado errado na presença do Senhor, ele corre um sério risco de perder a sua salvação. Porque se nós olharmos a situação do filho pródigo, ele tinha tudo dentro da sua casa. Ele tinha as bênçãos, ele tinha as beneficências que ele recebia das mãos do seu pai. Mas ele quis tomar uma atitude aonde ele quis ser guiado no propósito do seu coração. E nós vemos ali aquele filho pródigo desperdiçando tudo o que ele tinha, chegando a ser abandonado no momento que ele não tinha mais nada, e chegou no momento que ele foi apacentar porcos. São situações que Deus ele permite que o homem venha a chegar em situações drásticas e venha reconhecer que ele não foi feito para andar sozinho na terra, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se este templo estiver vazio, ele vai perecer, porque o adversário vai lutar, vai entrar e vai fazer do homem. Mas a situação que chega o adversário a fazer na vida do homem é de destruição. E é preciso nós refletirmos sobre isso. Porque o adversário ele não está para brincadeira. Porque quando ele chega diante de Deus e diz assim, Jó te serve somente por causa dos benefícios recebidos, Deus ele chega e permite a Satanás tocar em Jó. Ainda que nós vemos que em momento nenhum Jó na sua integridade, ele jamais
permitiu que os seus lábios viessem se contaminar e ofender o seu Criador. Mas nós vemos através da passagem de Jó que em tudo Deus ele está no controle. Porque até mesmo aqueles que se levantaram, que eram os amigos de Jó, se levantaram contra ele. Foi necessário Jó orar para que eles fossem perdoados, porque eles haviam pecado. E hoje, se nós olharmos a humanidade da maneira que anda, cada vez mais distante de Deus, ela vem sofrendo, ela vem gemendo, ela vem chorando. E aqueles que servem a Deus e deixam de andar na integridade da presença de Deus, eles sofrem de uma tal maneira que se não refletirem e voltarem atrás, as suas feridas serão grandes e não terá quem os cure, porque é o próprio Deus que os ferirá. Nós precisamos nos despertar para esta situação, porque o mundo está em confusão. Muitos já não creem mais na existência de Deus. Até mesmo aqueles que se dizem servidores de Cristo, seguidores de Cristo, no momento da aflição, eles têm deixado a falta de fé dominar o seu coração e abandonam a Cristo. Por causa das lutas. Então é necessário saber que se o homem começa a andar no propósito do seu coração, as consequências serão doídas. As consequências serão trágicas. Porque Deus ele tem poder de matar, e não somente matar, mas ele tem poder de lançar no inferno. É isso que nós precisamos estar atentos. Porque se nós analisarmos a vida daquele homem, daquele jovem, do filho pródigo, se ele não se arrependesse, antes dele se arrepender, ele já queria ter a participação junto com os porcos, de comer o alimento, as bolotas dos porcos. Mas ele pegou, olhou para o céu e reconheceu que ele pecou contra o céu e a terra. E ele retornou para o seu lar. E ele voltou arrependido e a sua situação foi mudada, foi recebido de braços abertos. É isso que Deus ele quer. Ele quer um arrependimento sincero. Ele quer que o homem venha a ele e abrace e siga juntamente com ele nesta caminhada, porque o próprio Deus ele diz na sua palavra: eu sou o Deus, o teu Criador, o teu Redentor. Fora de mim não há Deus. Quando Deus ele chega ali para Moisés e diz, Moisés chega e fala assim: mas quando me perguntarem quem é que me enviou, o Senhor responde: diga, eu sou o que sou, me enviou. Nós precisamos aprender a temer a Deus a todo momento. Porque a nossa vida depende dele. O nosso respirar depende dele. Tudo em nós depende de Deus. O nosso viver, o nosso andar e até mesmo o nosso morrer. Porque quando nós formos partir desta terra, se nós não estivermos com Cristo, andando em obediência às suas leis, ele simplesmente vai mandar atar de pé e mão e lançar nas trevas exteriores.
Sabe por quê? Porque Deus, ele fala assim na sua palavra: ai daqueles que pisam no sacrifício de Cristo. Hoje, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas o homem não tem tido noção o quanto ele tem errado nesta caminhada. Tem achado que tudo é válido, tudo ele pode. Tem andado no mundo como se não tivesse porteiras. E tem cometido abominações dentro da casa do Senhor, tem cometido abominações na presença do Senhor. E o nome de Cristo tem sido blasfemado por causa daqueles que se dizem servos do Senhor. E por isso a ira de Deus tem vindo sobre a terra. Por isso a ira de Deus tem descido dentro da casa do Senhor. Porque Deus tem permitido que demônios venham adentrar dentro da casa que se diz casa de Deus e invadir aquilo que seria o templo de Deus, do Espírito Santo. Porque a maioria daqueles que se dizem cristão não tem vigiado, não tem andado na lei do Senhor. E muitas das vezes tem profetizado por Baal. Tem se deixado contaminar com o mundo. E quando aparece alguém que está com a vida no altar e ora, essas pessoas têm passado vergonha. Têm caído endemoniadas. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mas ao invés disso, o homem tem se afastado dia após dia de Deus e andado no propósito do seu coração. Tem errado drasticamente e Deus, ele tem permitido que o inimigo venha tocar nessas vidas. E o próprio Deus também, ele tem ferido. O próprio Deus, ele tem andado contrariamente contra este povo que se diz servo de Deus. É preciso refletir na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque hoje Jesus Cristo, ele é o teu advogado. Jesus Cristo, ele está pronto para te defender. Ele está pronto para te salvar. Mas naquele grande dia, ele não estará mais como advogado, estará como juiz. E vai julgar sem misericórdia. E ele mesmo ordenará aos seus anjos que ate de pé e mão aqueles que andarem em desobediência à sua palavra e sejam lançados nas trevas exteriores. Porque enquanto nós estamos andando aqui e nós andarmos contrariamente à vontade de Deus, ele fala assim que ele vai ferir 7 vezes mais por causa dos nossos pecados. Vamos despertar enquanto é tempo. Vamos despertar enquanto nós podemos, enquanto nós estamos no caminho, enquanto nós podemos ter a oportunidade do perdão. Aonde nós podemos buscar a Deus enquanto nós podemos encontrar com Ele. Porque chegará o momento que o Evangelho será tirado da terra. Chegará o momento que esta palavra será tirada da terra. E a própria palavra de Deus diz assim, que andarão errante de mar a mar, tendo comichão no ouvido, querendo ouvir uma palavra e não encontrarão. Não deixe o Senhor vir pelejar contra você
assim como pelejou contra Israel no meio do deserto. Porque foi contra os murmuradores, foi contra os desobedientes que Deus pelejou no deserto. E eles vieram a tombar no meio da caminhada. Deus, ele tem chamado o seu povo para se achegar a ele, e ele se achegará ao seu povo. Faça como o filho pródigo, arrependa-se enquanto você pode. Diga a Deus: Senhor, eu pequei contra os céus e pequei contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Coloca-me como um dos teus jornaleiros. E você vai ver que o Senhor te exaltará, que o Senhor, ele virá e fará de você uma pessoa honrada. Ele lhe dará novas vestes, colocará anel no teu dedo, colocará novos sapatos nos teus pés. É isso que o homem precisa reconhecer. Reconhecer que muitas das vezes o seu coração é enganoso, que o seu caminho leva a uma situação que traz a ira de Deus sobre ele. Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Nós não podemos ser adoradores somente de lábios, mas temos que ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Esta geração precisa se converter, esta geração precisa de mudança, essa geração precisa do Espírito do Senhor, precisa de transformação para que Deus não venha Ele mesmo pelejar contra ela. Porque Deus tem pelejado contra esta geração. Uma geração rebelde, uma geração desobediente, uma geração que se afasta cada vez mais de Deus. Nós precisamos despertar enquanto nós podemos. Não podemos nos deixar ser levados por vento de doutrinas. Nós não podemos nos deixar levar pelo engano. Porque Satanás está aí ao derredor, bramando como um leão, buscando aquele quem ele possa tragar. E Deus, ele também está aí. Ele está com a sua ira, com a taça da sua ira para derramar sobre aqueles aos filhos da desobediência. Porque ele diz claramente no versículo 24, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Aqui ele não está falando de Satanás. Ele está falando dele mesmo. Não brinque com a tua salvação. Você foi comprado a preço de sangue. A tua alma custou um preço muito caro. Volte-se para Cristo, que Cristo voltará para ti. Ele diz na sua palavra que de maneira nenhuma ele lançará fora aquele que vem a ele. Então não perca mais tempo, arrependa-se enquanto é tempo, enquanto você está nesta caminhada, porque a morte, ela não marca hora, ela não marca dia. E se o Senhor pedir conta da tua alma, pedir conta da minha alma e nós não estivermos preparados, vamos ser igual aquele homem que juntou tanto, que plantou e fez os novos celeiros, e teve uma boa colheita, e disse, alma, descansa, vive,
porque você tem em depósito para muitos anos. E uma voz do céu disse: louco, ainda esta noite pedirão conta da tua alma, e o que tens para quem será? E eu te faço uma pergunta nesta noite. O que você tem preparado para quem será? É para Deus? É para a glória de Deus? É para a tua salvação? Ou você tem brincado de ser cristão? Arrependa-se. Porque se você se arrepender, o Senhor, Ele está pronto para te receber de braços abertos. E Ele vai colocar nas tuas mãos, nos teus dedos, um anel. Ele vai vestir roupas limpas, colocar sapatos novos nos teus pés e vai fazer uma festa. Porque o Senhor diz na sua palavra que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Amém? Guarda esta palavra no teu coração, porque esta palavra é para a vida, esta palavra é para a salvação. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?